Com alegria, estamos mais uma vez no estúdio da TV Primer, também muito conhecida como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro Keller, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e especialmente a saúde do Senhor Jesus dos Passos, a todas e todos os radiovintes, e especialmente sob o patrocínio de Carioca Calçados. E quem apresenta, Padre Pedro José Keller. E nós prometemos, na terça-feira, dar uma continuidade ao esposo de Santa Rita de Cássia. Como nós já colocamos, ele foi arranjado, porque na época era o pai que arrumava, por assim dizer, o casamento para a filha. Hoje também, infelizmente, há muitos pais que vão teleguiando também a filha para o casamento, ou até o próprio filho. A mãe fala, o pai fala tanto de tal moça, de tal moço e tal, e vão influenciando. Então não é o coração daquele jovem ou daquela jovem que se inclina. É quase que muitas vezes, infelizmente, uma imposição da parte dos pais. Ao passo que na época simplesmente o pai disse, quando ela com 14, 15 anos, uma jovem muito bonita, muito simpática, inteligente, quando ela disse para o pai e para a mãe, olha, eu gostaria de seguir a minha vocação, e nós sabemos, vocação acertada, o que é que acontece? Vida feliz. Se realmente aquela moça, aquele moço, os corações se atingiram, se entrosaram, o casal, de modo geral, vai ser feliz. E quem mais vai ser feliz? Aquela filha, aquele filho, ou aqueles filhos que vão surgindo neste casal. Vendo a felicidade, a alegria, a realização dos pais, eles vão sendo como que atraídos e imanados, o imã que vai atraindo os filhos, vendo também a realização na vida matrimonial do pai e da mãe. Agora, quando é um casamento arranjado, então nem sempre dá certo, porque os dois corações não têm imã, não têm atração de um para com o outro. Então, note, vocação acertada, e quando ela então pede para os pais, eu gostaria de ser religiosa, não, você já está encomendada, já está arrumada, já está como que imposta para se unir ao jovem fidalgo Paulo Ferdinando. E no começo, até que um casamento, até que deu mais ou menos certo, mas depois ele se tornou um esposo muito rude, muito violento, beberrão, brigalhão, e ela passou por muitos sofrimentos, mas sempre com paciência, sempre rezando, sempre pedindo a proteção do alto, para que ele um dia se voltasse para viver a sua fé, para viver a sua religião. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, está bem claro na Bíblia
sagrada. Quando a pessoa se afasta de Deus, a pessoa não tem mais aquele otimismo, aquela alegria, aquela vivência espiritual. Então, sente o seu coração, seu íntimo vazio, angustiado, e cada vez sente mais afastado de Deus. Está bem claro, longe de Deus, ninguém é feliz. Um versículo que eu gosto de citar muitas vezes, nas missas, no programa de TV, no programa de rádio, de São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos, você poderá consultar na sua Bíblia, está bem claro, já vamos encontrar aqui, está São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Mas, depois de tantos e tantos anos, o que aconteceu? Para a alegria de Rita, o marido se volta para Cristo, se converteu e agora está com a paz dentro de si, uma renovação espiritual, recebendo o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, o sacramento da penitência, ou também chamado sacramento da confissão, e agora começa uma nova vida dentro dele, praticando a religião. Tornou-se um esposo maravilhoso. Mas o que é que aconteceu? Depois de 2 anos, aquilo que nós semeamos, vamos colher. O que é que ele semeou? O marido de Priscila semeou durante muitos anos bebedeira, brigalhão, e estavam muito afastados de Deus. Agora os inimigos o assassinaram. Foi uma coisa triste, um choque para ela, para os 2 filhos, que neste momento tinham mais ou menos 10 anos, gêmeos. E o que é que disseram? Mãe, nós vamos nos vingar do assassino do papai. A mãe, então, não, meus filhos, saibam perdoar. Jesus pede, perdoai-nos assim como Deus também perdoa. Eu já perdoei, de modo algum. E quando eles completaram 14 anos, disseram para a mãe, mãe, a mãe vai ter assassinos em casa. E o que é que então esta mulher, já sofredora por anos e anos e anos, e com seu esposo, agora os 2 filhos, querendo desandar completamente, e ela então, por mais que insiste com eles, não, mãe, nós vamos levar também o assassino do papai para a eternidade. O que é que a mãe faz? Faz um pedido que talvez nós nem sempre compreendemos. E ela então, muito piedosa, muito religiosa, ela diz, Deus, tu me destes esses 2 filhos, se for da tua vontade, eu prefiro antes tê-los na eternidade, na felicidade, do que tê-los na prisão. Leva-os para a eternidade. E realmente, o que é que aconteceu? Dentro de 3 ou 5 meses, um cai de uma árvore, outro afogado, e os 2 partiram para a eternidade. E ela, quando já viúva, ela se dedicava a um trabalho voluntário na sua paróquia, especialmente visitando pessoas idosas, pessoas enfermas, colaborando na costura em favor dos pobres.
E agora, então, ela começa a refletir. Agora eu vou realizar a minha vocação, ser religiosa. E agora, então, ela entra em contato com a madre, com a superiora de uma congregação, para, ali no convento, seguir a vocação religiosa, mas recebe a resposta negativa. A superiora diz, olha, nós aqui, nós aceitamos viúva, somente jovem virgem. E vai adiante, e assim 2 ou 3 comunidades de congregações não aceitaram. Mas ela continuou sempre em oração, perseverando. E o que é que diz Cristo? Quem perseverar até o final será recompensado. Um belo dia, uma luminosidade, segundo ela relata, a envolveu, e ela simplesmente, aquilo que nós já ouvimos, São Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada, está bem claro aqui, então já encontrei, São Lucas, capítulo 1, versículo 37. E vou ler também aqui um pouquinho. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Agora o versículo 37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E agora o que é que aconteceu com ela? Conforme ela narrou, Rita, uma luz forte a envolveu, e quando ela se dá por si, ela está dentro do convento. E quando as religiosas descem cedinho para a sua oração, se assustam. Vê uma pessoa ali na capela, na igreja, mas como você entrou aqui? Examinam de todos os modos possíveis e imagináveis, e não havia possibilidade nenhuma de ela, se não fosse a intervenção do alto, estar ali dentro da igreja. Eu tive a ocasião de estar lá, em Caxias. Aliás, o corpo de Santa Rita está intacto, está incorrupto. E quando é que ela faleceu? No dia 22 de maio de 1457. Portanto, há uns 500 anos atrás, e o corpo está lá incorrupto. E quantas pessoas que levam diariamente peregrinos do mundo inteiro, vão até lá e levam rosas vermelhas e depositam lá ao lado da sepultura. E sempre a gente então vê as rosas. E ela agora, as irmãs então decidiram, aqui é um sinal do alto, é um sinal de Deus, é da vontade de Deus, que ela seja religiosa. E ela então, uma religiosa exemplar. Vejam bem o que acontece quando ela já tem uma idade mais avançada, e então uma prima, vai visitá-la com outras pessoas, e ela então, a Rita diz, olha, eu estou com vontade de comer um figo. Mas como? Diz a prima, um figo agora, no inverno? Não há possibilidade? Sim, vai lá na horta, lá no jardim, tem um pé de figo, e tem uns 3 ou 4 figos bem maduros. Traz um só. E me traz também uma rosa vermelha. Tem um pé lá de rosa. Mas como? Diz a prima. No inverno? Flor agora?
De modo algum. Tem sim, pois a prima vai, e o que é que aconteceu? Tem lá, como ela falou, 3, 4 figos, mais rosa vermelha, tal, né? E assim, quando ela morre, o que é que aconteceu? Sem ninguém tocar no sino, o sino começa a badalar, começa a tocar 5h15 da manhã, quando ela faleceu. E muitos são as graças, os milagres que no decorrer dos séculos foram aparecendo. E o Papa Leão XIII, no dia 24 de maio de 1900, realizou a canonização, elevando Santa Rita de Cássia para as honras dos altares. E quantas igrejas que existem, sem dúvida nenhuma, milhares e milhares pelo mundo, de devotos de Santa Rita de Cássia. Eu mesmo conheço diversos locais com a igreja de Santa Rita. Que Santa Rita interceda por todos e cada um de nós, pedindo a proteção da Trindade Santa, de Cristo Jesus, que interceda para que seja extirpado quanto antes esta pandemia, que já diminuiu bastante, mas agora está aparecendo a dengue, a influenza, e o sarampo e outras multiplicações desta pandemia de Covid-19. Escutei ontem uma médica de São Paulo numa rádio e dizendo que devemos continuar na medida do possível e dependendo dos locais, usar a máscara, porque há municípios, há estados em que Covid-19 ainda está aparecendo e aumentando. E ainda falando sobre Santa Rita, na Itália existem mais de 300 igrejas dedicadas a Santa Rita. E nós sabemos, o católico nunca adora nem Nossa Senhora, nem um santo, nem uma santa. Mas nós temos um carinho, uma devoção toda especial a Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Nossa Mãe, bem como também ao santo ou a santa da nossa devoção. Cada um, aliás, também, veja bem, ninguém é obrigado de ser devoto de Nossa Senhora, nem de um santo. Se você quiser somente dirigir-se a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que deu a vida por nosso amor, poderá fazê-lo. Agora, eu pessoalmente, se eu sou presbítero, se eu tenho a graça de ser padre, e com a graça de Deus, dia 8 de dezembro, fez 61 anos, eu tenho esta graça por causa da minha grande devoção ao Cristo Jesus, sumo eterno sacerdote, conforme lemos claramente em Hebreus capítulo 5, o todo presbítero, todo pontífice, Hebreus capítulo 5, versículos 1 e seguintes, ele foi escolhido, eleito, retirado do meio do povo e constituído a favor do povo. Então está bem claro, veja que, em verdade, todo pontífice é escolhido entre os seres humanos e colocado a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
alguém que sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele, presbítero, ele sacerdote, está também cheio de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios, orações pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. E assim continua. Então, se eu tenho a graça de ser sacerdote, eu devo a Nossa Senhora e a devoção a um outro santo ou santa que eu tenho muita estima, e dependerá de cada um de nós. E por falar em Nossa Senhora, na terça-feira foi o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a padroeira dos sacerdotes salesianos e também das religiosas. E vamos então fazer neste momento, sempre, Nossa Senhora pode ter o título que tiver, mas sempre a mesma Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa Mãe. Então rezemos: ó Maria, Mãe carinhosa e poderosa, auxílio dos cristãos, em minhas aflições e lutas, defendei-me contra o mal. Obtende-me de Deus, ó Nossa Senhora Auxiliadora, Ele, vosso Filho, Cristo Jesus, a graça especial que peço com fervor e confiança, e no fim da vida acolhei-me, Mãe piedosa, acolhei a minha alma no paraíso. Seja louvado e agradecido a todo momento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Falamos aqui para que Nossa Senhora nos conduza para a eternidade. E por falar em eternidade, ninguém sabe o final de nossa vida. Ainda quando foi, se eu não me engano, na sexta-feira, uma pessoa ia para a missa de sétimo dia e o que aconteceu? Ao atravessar, simplesmente um carro a atingiu, ela veio a partir desta vida para a eternidade, ali na hora. E você veja, por exemplo, escutei hoje de manhã, às 6, a loucura de certas pessoas, às vezes até uma pessoa idosa, fazendo racha de carros, 2, 3 carros. O que aconteceu semana passada, quando me consta, na Avenida Beira-Mar, simplesmente carros se bateram e um dos carros bateu num outro automóvel que não tinha nada na história, e ele, quando me consta, uma pessoa de 72 anos, se eu não me engano, a filha aparecia no volante, ele no lado simplesmente veio a falecer. Então nós vemos, infelizmente, já existem tantos desastres. As nossas ruas estão repletas de automóveis e agora ainda fazer rachas. E faz muito bem a polícia. A minha saudação ao Valdir Brasil, que é o chefe da Guarda Municipal, e também a Polícia Militar do Trânsito, que estão fazendo uma fiscalização nesse sentido. E também estão fiscalizando as pessoas que dirigem embriagadas. Vai vir ali o Oktoberfest, ou mesmo outras festas. É muito bom esse policiamento. Mas quem vai dirigir, para que beber essa bebida que nenhum passarinho chega perto do cheiro da pinga, por exemplo? Se você vai dirigir,
deixe, tome refri ou, enfim, algum suco. Se você quiser beber, beba em casa à noite. Pode empanturar-se. É pena, né, que a esposa é que vai sofrer, sem dúvida nenhuma. Mas, veja, então, procure, e a polícia que continue nossos cumprimentos, que a polícia continue a sempre fiscalizar e multar essas pessoas que assim procedem, porque todos nós devemos sempre preservar a nossa vida, bem como cuidar da vida de nossos semelhantes. E os santos de hoje, São Braulio, São Manuel, São Marciano Alfeu, Berengário, Santo Eleutério, Papa e Mártir, São Felicíssimo, e os santos mártires Heráclio, Paulino. E hoje também é o dia do Mercosul e o dia do cacau. E os santos do domingo. Domingo começa, então, a semana de oração pela unidade cristã. É o Dia Mundial das Comunicações Sociais, é o Dia do Geógrafo, Dia da Estatística. Então, especialmente que procuremos sempre nos unirmos na oração, cumprirmos com o nosso dever de cristãos e teremos sempre mais a proteção e a bênção. E agora já no início de junho, porque o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, está pouco a pouco findando, e já no início de junho nós teremos já as novenas, as festividades, os cortejos em louvor ao Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E assim vamos também, pouco a pouco, terminando este momento de oração, de reflexão, e que possamos sempre seguir pelo caminho da amizade e da graça de Deus. E sem dúvida nenhuma, a pessoa que se volta para a Trindade Santa, para o Cristo e Nossa Senhora, seguindo a orientação do anjo da guarda, terá sempre mais a proteção do alto. Então, que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado, para nos acompanhar acima de nós, para nos iluminar, à nossa frente, para nos apontar o caminho certo, atrás de nós, para nos defender. Saúde, paz, alegria, otimismo, acompanhar as mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora, e a nossa prece, a nossa oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, e neste momento a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levamos este programa exatamente sob o patrocínio de Carioca Calçados, e aqui estaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.